O nosso trabalho consiste na classificação de melanoma utilizando PDI e inteligência artificial, sendo esse trabalho desenvolvido para a disciplina de inteligência artificial do curso de Engenharia de Computação na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O câncer de pele responde por 33% de todos os diagnósticos desta doença no Brasil, sendo o melanoma o tipo mais agressivo de câncer de pele, isso de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. O melanoma possui um dos piores prognósticos e mais alto índice de mortalidade. Esse câncer tem 90% de chances de cura quando detectado precocemente. Porém, é um câncer de difícil detecção, devido à semelhança com outras doenças de pele e a nervos. A medicina tem se beneficiado muito com o desenvolvimento de técnicas computacionais, causando aumento na qualidade dos diagnósticos de diversas doenças. Dentre os trabalhos desenvolvidos que unem computação e medicina, o diagnóstico de câncer vem se destacando, devido à sua letalidade e necessidade de detecção precoce. Para tal, tem-se utilizado frequentemente o processamento de imagens aliado ao uso de inteligência artificial. Como objetivos desse projeto, temos a aplicação de técnicas de processamento de imagens digitais para a caracterização de imagens de pintas, nervos e cânceres de pele, a utilização de técnicas de IA aliada a esse processamento digital de imagem para avaliar as características da imagem com o objetivo de reconhecer o melanoma, distinguindo ao final as imagens entre melanoma e não melanoma. Como base para realizar a detecção de câncer de pele, utilizamos técnicas de diferenciação dermatoscópica, sendo as técnicas utilizadas como base a regra do ABCD, método de Menzies e lista de verificação de 7 pontos. Neles, temos vários aspectos que devem ser considerados importantes para analisar um sinal como melanoma ou não melanoma. Escolhemos entre eles a simetria, o diâmetro, a variação de cores e a média de cores. Para a obtenção dos descritores que serão utilizados para alimentar a rede artificial, nós utilizamos processamento digital de imagem, onde nós utilizamos algumas dessas amostras, como podem ser observados, que elas possuem a região a ser analisada diferente da região de fundo, que é a região de pele. Então, aplicando o processamento digital de imagem, nós podemos separar essa região e, a partir daí, utilizar métodos e técnicas para obtenção dos descritores. Para que nós possamos fazer isso, é necessário utilizar da imagem original. A partir daí, nós convertemos ela para escala de cinza, pois nós podemos fazer a segmentação, que seria essa diferença entre o que é objeto e o que é plano de fundo, e a partir daí obter a região de estudo, que serão aplicados métodos e técnicas de processamento digital de imagem para a obtenção dos descritores. A partir da imagem colorida, que ela é composta por 3 canais, o canal R, o canal B e o canal G, ou seja, temos pixels RGB, nós convertemos ela em uma imagem em escala de cinza, que possui apenas um canal. Fazendo o histograma dessa imagem, nós podemos perceber que nós temos um pico mais à direita e outro pico mais à esquerda. O pico mais à esquerda, ele faz referência aos tons mais escuros. Nesse caso, eles representam as tonalidades que formam o sinal. E o pico mais à direita, eles representam as tonalidades de tons de cinza de fundo. Nesse caso, podemos perceber que eles possuem uma maior quantidade nessas tonalidades, entre 200 e 250, que exatamente aos tons que podemos encontrar no fundo, que é próximo do branco.
A partir daí, nós podemos encontrar um limiar entre esses dois picos. Por exemplo, entre 100 e 150, onde, a partir desse limiar, podemos informar que os tons de cinza menor que esse limiar pinta a cor de branco e o que for acima desse limiar pinta de preto. E a partir daí, nós obtemos a imagem segmentada. Para melhorar essa imagem, foram utilizados conceitos de morfologia, onde nós aplicamos abertura e fechamento. Com esses dois métodos, nós podemos eliminar ruídos e suavizar bordas, como também eliminar possíveis buracos que possam ocorrer na região branca após a segmentação. Após esse processo, nós conseguimos obter a região em estudo, como pode ser observado aqui, onde nós temos um fundo preto e essa região que nada mais é do que a região que nós queríamos utilizar em escala de cinza. Após a imagem segmentada e tendo a região de interesse encontrada, nós utilizamos alguns métodos e técnicas para encontrar os descritores das imagens. Então foram utilizados a biblioteca OpenCV, que permite fazer o processamento de imagens. Então utilizamos uma função dessa biblioteca, o Find Contours, que permite encontrar todo o contorno da região binarizada. E a partir desses contornos, nós utilizamos outra função, a chamada Moments, que permite encontrar os momentos relacionados a esse contorno e, utilizando isso, nós conseguimos encontrar o centro de massa. Aí a figura é dividida em 4 partes, que serão utilizadas para o cálculo de simetria. Dividida em 4 partes, nós podemos calcular a quantidade de pixels que tem em cada área e a partir daí fazer a diferença entre as regiões que estão acima do eixo X e abaixo do eixo X e a partir daí fazer uma subtração. Quanto maior for esse valor, essa diferença, quer dizer que mais assimétrica a região em estudo ela é. O mesmo é feito para o eixo Y. Então, a área que está mais à esquerda menos a área que está à direita, ela vai dar um resultado. E a partir daí, nós podemos estimar o quanto a região ela é assimétrica. Então, como podemos ver aqui, temos que dx vai ser o módulo da soma do quadrante 0 mais a soma da área do quadrante 1 menos a soma da área do quadrante 2 mais a soma do quadrante 3. De forma semelhante, encontramos o valor para o dy. Em seguida, a partir da aproximação do contorno a uma circunferência, nós podemos obter o diâmetro. Isso utilizando de funções que são disponibilizadas pela biblioteca OpenCV. Então, essas funções retornam um raio que é multiplicado por 2 nos dará o diâmetro. Em seguida, essa região ela pode ser plotada na imagem, como pode ser visto aqui. Foram utilizados também para obtenção dos descritores a média e a variância dos pixels em RGB. Então, a média ela foi calculada para cada canal, o canal R, o canal G e o canal B. E de forma semelhante, foi feita a variância entre os pixels dos canais R, G e B. Com isso, nós obtemos 6 descritores, 3 referentes à média e 3 referentes à variância. Obtido esses descritores,
a parte dos processamentos de imagem, que passamos pela parte de segmentação, obtenção da área e aplicação de métodos e técnicas para obtenção das informações, nós temos os descritores, que serão utilizados para simetria, diâmetro, variância dos pixels e média dos pixels, que serão utilizados para alimentação da rede. Então, esses descritores totalizam 9, onde nós temos a diferença entre as regiões em torno do eixo, o diâmetro, a variância no canal G, B e R e a média no canal G, B e R. Aqui nós temos o resultado de um teste de uma imagem, onde nós podemos verificar aqui o tamanho dessa imagem, a média, a variância, o centro de massa, a quantidade de pixels em cada quadrante, quadrante 0, 1, 2 e 3, e aqui também a diferença entre a quantidade de pixels em torno dos eixos. E aqui o diâmetro da imagem. Após a obtenção dessas informações, é gerado um TXT, onde contém todas essas informações. Após o processamento de imagem, temos então a obtenção das entradas necessárias para a parte de inteligência artificial. Em inteligência artificial, utilizaremos redes neurais, mais especificamente a Multilay Perceptron, cuja estrutura possuirá uma camada de entrada com 10 neurônios e uma camada escondida com 24 neurônios. Essa rede terá 9 entradas, que serão justamente os descritores de imagem obtidos anteriormente, porém normalizados entre 0 e 1. A partir delas serão dadas 2 saídas, sendo 1 e 0 para melanoma e 0 e 1 para não melanoma. A função de ativação das camadas será sigmoide, conforme é apresentado nessa figura. Como parâmetros para o treinamento da rede, teremos o coeficiente de aprendizagem igual a 0,01, um erro mínimo igual a 10 a menos 6 e, como dados de treinamento, 163 imagens, sendo 131 não melanomas e 32 melanomas. E os dados de validação serão 30 imagens, sendo elas 22 não melanomas e 8 melanomas, sendo a quantidade de melanomas menor do que a não melanomas devido à dificuldade de se encontrar imagens de melanomas, sendo esse um câncer não tão comum. Aqui temos apenas uma ilustração de como seria a rede neural que construímos. Temos aqui a apresentação do código da MLP desenvolvida na primeira unidade da matéria. Ela segue as especificações de MLP que encontramos no livro do Heineken e outras literaturas. Aqui temos mostrando que realmente utilizamos as configurações anteriormente escritas para realizar o treinamento da rede, obtendo-se realmente um erro de 10 a menos 6, como foi desejado. Após o treinamento da rede, realizamos então sua validação, com as 30 imagens já anteriormente mencionadas. Dos 22 não melanomas apresentados, obtivemos 20 acertos e 2 erros, enquanto dos 8 melanomas obtivemos 7 acertos e 1 erro, totalizando assim 27 acertos e 3 erros, ou seja, obtivemos um total de 90% de acertos, contra 10% de erros. Sendo esses dados consideravelmente bons, já que um erro de 10% para um processamento de imagem é relativamente satisfatório. Também podemos considerar esses resultados satisfatórios ao analisar os dados que colocamos na rede e o que ele deduziu a partir deles. Pois, por exemplo, quando se notava que havia uma grande assimetria no sinal, ele geralmente era classificado como melanoma, que assim como as técnicas de detecção de melanoma por dermatoscopia citam que deve ser, quanto mais assimétrico o sinal, maior a probabilidade dele ser melanoma.
Também notamos que quando há uma grande variação nas cores, uma grande variância, geralmente é melanoma o sinal, conforme também é retratado nessas técnicas. Quando o diâmetro também se tornou grande, os maiores diâmetros, se teve uma classificação como melanoma. A partir dos resultados obtidos, podemos concluir que o processamento digital de imagem se mostrou satisfatório, visto que os descritores desejados foram obtidos adequadamente, e também podemos considerar que a inteligência artificial teve sua função satisfeita, já que através dela obtivemos bons resultados na diferenciação entre melanoma e não melanoma.